Quando vemos que um jogador foi transferido por 60, 80 ou 100 milhões de euros, pensamos que é apenas um jogo de futebol ou basquete. Mas na verdade estamos a falar de um dos mercados econômicos mais organizados e lucrativos do mundo moderno, o mercado de transferências desportivos. E a África, em particular Moçambique, está no centro dessa engrenagem, mesmo que muitos ainda não tenham percebido. E hoje vamos explorar desde a origem das transferências, passando pelas grandes negociações africanas, até mesmo chegarmos aos nossos jogadores e clubes moçambicanos que marcaram o mundo. Bem-vindos a Kickoff. As primeiras transferências surgiram na Inglaterra em 1885, quando o futebol se profissionalizou e os clubes precisaram criar regras para compra e venda de jogadores. Exatamente. Antes disso, os atletas trocavam de clubes livremente, sem qualquer compensação. Com a profissionalização, o talento passou a ter valor econômico. No início, o foco estava no futebol, mas rapidamente espalhou-se para as outras modalidades desportivas profissionais, como basquetebol, hóquei e beisebol, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, o beisebol nos Estados Unidos, já no início do século XX, começou a introduzir contrato com transferência de jogadores de clubes, formando o primeiro modelo de mercado desportivo organizado. Com o tempo, esse modelo evoluiu e hoje chamamos de transferências. Não é apenas pagamento entre clubes, é um investimento, uma negociação complexa que envolve contratos, direitos de imagem, patrocínio e mercado global. Em suma, a transferência passou de um simples acordo entre clubes para um verdadeiro ecossistema global, onde cada jogador se torna algo válido. Hoje, quando um jogador é transferido por milhões, muitas pessoas pensam que é apenas dinheiro dos cofres de um clube para o outro. Mas hoje, uma transferência envolve uma cadeia inteira de setores econômicos. E a cadeia, it's not jail. Desde clubes, empresas, agentes, patrocinadores, televisões, marketing digital, redes sociais e até turismo. Primeiro, há o valor pago ao clube vendedor. Depois, o contrato salarial do jogador, que pode durar de 4 a 5 anos. Depois entra o direito de imagem, que permite vender camisolas, produtos oficiais e campanhas publicitárias. As marcas patrocinadoras também entram, como bancos, empresas de apostas, campanhas aéreas, equipamentos desportivos e, sem esquecer, das televisões, que aumentam a audiência do campeonato e, com isso, o valor dos direitos desportivos e televisivos sobe. E por último, que é muito mais recente, as redes sociais, que transformam o jogador numa marca global, com milhões de seguidores que geram visibilidade instantânea, apesar de hoje em dia já termos os jogadores denominados de mídia e de talento. Desde já convido-lhe a ir aos comentários e dizer qual o jogador tem mais mídia em relação ao futebol e mexeu, de qualquer forma, com o mercado de transferências. Uau! Quando olhamos para este mercado bilionário, é impossível ignorar a África como fornecedora de talentos. Muitos dos atletas que hoje valem dezenas de milhões começaram em campos precários, mas com talento extraordinário. Olheiros europeus e americanos perceberam que o berço da humanidade é também um celeiro de atletas, com enorme potencial físico, técnico e mental. Por isso, investem milhões em observação, academias e formação. O curioso é que muitas vezes os cursos de formação de um atleta africano é baixo, mas o seu valor no mercado quando chega aos grandes centros é altíssimo. Isso mesmo, o que mostra que o verdadeiro ouro africano não só está nos recursos naturais, mas também no talento humano. Este é a Kickoff AZD, a zona do desporto. Siga-nos em todas as redes sociais, desde Facebook, Instagram, TikTok e aqui no YouTube. Subscreva-se, dê um like, que isso ajuda bastante. Agora vamos falar de Moçambique,
que também faz parte deste mercado global. O país exporta talentos desportivos há décadas, desde jogadores históricos até estrelas modernas, criando riqueza e movimento no desporto internacional. Jogadores moçambicanos como Reinildo Mandava, que fez de Moçambique, Portugal, França e hoje Inglaterra. Cada transferência envolveu negociações internacionais, contrato e circulação. Como podia dar o exemplo do Jenny Katambo, que está a unir os moçambicanos à maneira dele. Jenny Katambo, uma formação de Moçambique a Portugal e quem sabe mais lá para frente. Por que não também citar Mexer Sitoy, Domingues e Chiquinho Conde, que são os pioneiros, seres que abriram portas antes mesmo do mercado ser milionário. Tudo bem, pode estar a questionar, por que não falar do Eusébio? Eusébio também é uma das transferências que não mexeu com o mercado, mas é uma forma também de considerar. Quando um jogador moçambicano é transferido, o país recebe compensações de formação, mesmo depois de sair. Cada atleta que sai representa a exploração de capital humano desportivo, com impacto econômico real. Mas não são apenas os jogadores que conectam Moçambique ao mercado internacional. Os próprios clubes sempre tiveram um papel central. Durante o período colonial e mesmo depois das independências, os Locomotivas, por exemplo, foram o centro de formação de grandes talentos que despertavam interesse fora do país e foram, na prática, os primeiros exportadores de talentos moçambicanos. Esses clubes tiveram estruturas organizadas, cultura desportiva forte e eram reconhecidos como escolas de formação. Vários jogadores formados nesses clubes acabaram por seguir carreira em Portugal e noutros países, numa altura em que ainda nem se falava de mercado de transferência. Tempos depois, olhamos para a Associação Black Bulls, Machacane, Clube Desportivo de Maputo e vemos um exemplo mais moderno dessa ligação com o exterior. São clubes que já nasceram com uma visão diferente, mais estrutura, mais organização, mais ligação empresarial e mais atenção ao mercado internacional. A Black Bulls, União Desportiva de Songo, por exemplo, nos dias de hoje, entendem que formar jogadores não é apenas para competir internamente, mas também para colocá-los no mercado externo. Isso aproxima o clube moçambicano de lógica de futebol moderno, onde temos formações de atletas, também é vista como ativo econômico. Modelo moderno de clube estruturado para a formação de atletas com visão do clube internacional. E repito, não se limita só no futebol. Liga Moçambique à economia global do desporto com metodologia de gestão e visão empresarial. A diferença é que hoje conseguimos medir melhor o valor econômico dessas ligações. Cada transferência envolve circulação de dinheiro, clubes, empresários, patrocinadores, televisão, marketing e redes sociais. O único atleta africano ou moçambicano pode gerar milhões em todo o mundo. O desporto não é só emoção, é economia real, emprego, visibilidade e exportação de talentos humanos. As transferências desportivas mostram que a África e Moçambique estão no centro do mercado global e o talento moçambicano não é apenas orgulho nacional, mas também é riqueza de circulação pelo mundo. Esperamos que este vídeo tenha te ajudado bastante e te faça perceber a relação entre o mundo da economia e o desporto. O talento, que sempre está dentro de nós, jamais nos retira aquela que é a capacidade de debruçar sobre aquilo que somos capazes, mexendo com o mundo. Siga o nosso canal, desde já deixa um like. Esta é a Zona do Desporto. Kick off, AZD. Peace.